Amém? Senhor Jesus. Ia pedir para o irmão Caleb, antes da gente entrar na mensagem propriamente dita, nós vamos fazer uma retrospectiva. Hoje nós estamos encerrando esse Alimento Diário, volume 6, cujo título é A Nova Lei do Reino dos Céus. Então, muita coisa o Senhor já falou conosco até agora, amém? E hoje, o que está acontecendo aqui? Como ovelhas, como animais ruminantes, nós estamos aqui ruminando a palavra de Deus. Eu espero em Cristo que todos já tenham desfrutado do seu alimento diário na sua casa, durante toda a semana. E hoje vai ser um plus. Nós vamos dar uma revisada, nós vamos nos constituir, mastigar novamente esse alimento, para que ele realmente seja a nossa constituição. Projeta o slide 1 para mim, fazendo um favor, Caleb. Nós vamos falar do livro 6, A Nova Lei do Reino dos Céus. O que nós vimos nesse volume do Alimento Diário? Nós vimos na semana 1, a nova lei do Reino dos Céus. Na semana 2, como viver o Reino dos Céus. Na semana 3, como andar no Reino dos Céus. E hoje nós vamos ver como produzir bons frutos no Reino dos Céus. Então vocês podem ver que há uma progressão. E a palavra de Deus, a vida de Deus em nós, ela ocorre da mesma forma. Ela é progressiva. Como diz lá em 2 Coríntios, é de glória em glória. Por contemplarmos o Senhor, por vermos a tua face, nós somos transformados. Amém? No slide 2 da semana 1, como que nós podemos viver essa nova lei do Reino dos Céus? Humanamente falando, irmãos, é impossível. Mas aí o que o Senhor fez, está lá em Ezequiel 36, Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos. Guardarei os meus juízos, e os observeis. Habitareis na terra que eu dei aos vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Essa é a maneira que Deus deixou para que a gente possa realmente viver essa nova lei. Fora disso, irmãos, é impossível. Na semana 2, de como viver no reino dos céus, ali nós vimos que houve a necessidade de uma mudança de esfera. Não apenas 180 graus. Eu estava indo para a esquerda, agora eu vou para a direita. Mas essa mudança é para cima, é celestial. Nós precisamos sair do plano terreno para viver na esfera celestial. E como isso acontece? Invocar o nome do Senhor, se humilhar, se arrepender. Sem esses itens, irmãos, é impossível nós desfrutarmos o reino dos céus hoje, nessa esfera. E outro item fundamental é na comunhão com o Pai e o Filho. A plenitude de alegria. E hoje, então nós vamos entrar na semana 3, aliás, anterior, como andar no reino dos céus. Como? Como eu ando? A igreja, irmãos, aonde o Senhor nos colocou, inclusive, ruminem a mensagem de ontem à noite que o irmão Daniel ministrou aqui pra gente, porque realmente está fundamental, está essencial. Nós precisamos ouvir aquelas palavras. Por quê? Para praticar isso. Porque a igreja, ela é o reino dos céus. Ela é a realidade do reino dos céus. E o nosso proceder nesse mundo, como luz e sal, deve expressar isso. Outra forma de andar no reino dos céus é não andar por nós mesmos, mas pelo Espírito. Fazer a vontade do Pai aqui na terra, expressando as virtudes de Jesus. Essa é a forma, irmãos, que nós vamos andar no reino dos céus. Tá? E hoje, tudo que vai ser falado aqui, com certeza nós vamos identificar vários pontos das semanas anteriores. Porque é um compilado, é um conjunto. Tá? Senhor Jesus. Então, amém, irmãos. Vou dar antes da gente entrar na mensagem propriamente dita, eu queria falar dos recados. Ontem o irmão Romildo compartilhou aqui um recado importante com a gente. Dia 21, agora, uma quinta-feira, dia 21/4, nós teremos uma comunhão entre as igrejas. É
Os irmãos chamam de micro-região, mas eu estou chamando de nano-região, né? É Americana, Limeira, Nova Odessa, Santa Bárbara e Arthur Nogueira, tá? E essa comunhão vai ser um deleite para nós. A gente pode chegar mais cedo, ela tem início às 9, mas chegando mais cedo a gente pode tomar um café da manhã com os irmãos, aí entrar, desfrutar da mensagem, da palavra, teremos um almoço e a tarde livre para a gente ficar junto, como família, como igreja. Amém? Outro recado importante, para quem tem jovens e adolescentes na família, ou conhece, quer convidar, dia 6 de maio, nós teremos uma reunião especial de jovens. Quem tem jovem e adolescente na família, fala com a irmã Carol, com o irmão Diego, dá o nome. Essa reunião vai ser lá em casa. Nós vamos fazer uma noite da pizza ali, nós vamos servir os jovens com bastante alegria, com bastante entusiasmo. E o objetivo dessa reunião é clarificar os jovens e adolescentes com respeito à salvação e levar, com a graça do nosso Senhor Jesus, alguns ao batismo. Tá bom? Esse é o objetivo da nossa reunião. Nós teremos, como nós estamos finalizando o alimento diário dessa semana, nós teremos uma pausa de uma semana para entrar no próximo alimento diário. Mas, o que já está sendo providenciado? Nós vamos ter a leitura de um capítulo, que ela vai ser disponibilizada nos grupos de WhatsApp, para a gente desfrutar dia a dia, segunda, terça, quarta. Então, essa semana, o desfrute vai ser de um livro, que vai ser enviado nos grupos de WhatsApp. Tá? E na próxima semana a gente dá início ao novo alimento diário. Outro recado importante aqui para finalizar. Nós chamamos todos os irmãos. Sabemos que já estão orando, mas que permaneçam orando. Porque está acontecendo um processo de uma aquisição de um novo local. E nós precisamos da oração da igreja. Tá? Essa oração é importante porque ela não visa apenas os meus interesses, mas ela visa o interesse do Pai. Ela está focada na igreja. Amém? Então que nós estejamos em oração para que essa negociação, tudo isso que está sendo movimentado aí, aconteça e que tudo seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Senhor Jesus. Bora lá. Então, irmãos, a irmã Lisa aí hoje, fica firme aí que agora nós vamos entrar na Bíblia, hein? Nos recados, né? Na palavra. Então a palavra de hoje é como produzir bons frutos no reino dos céus. Só que aqui eu preciso trazer um ponto importante. Não dá para eu começar a entrar e falar em frutos. Para eu falar de frutos, eu preciso falar essencialmente de duas coisas. Eu preciso falar de árvore e eu preciso falar de maturidade. Sem isso, não tem fruto. E isso está bem conectado com a palavra que o irmão Daniel trouxe para nós aqui ontem. Vamos ler um trecho da palavra de Deus que está lá em Mateus, capítulo 7. Nós estamos agora entrando no capítulo 7, tá? Nós abordamos o capítulo 7 de Mateus. Se você tem a sua Bíblia física ou no celular, por favor, pode usá-la. E também, se quiser desfrutar do serviço de projeção aí, fique à vontade. Capítulo 7 de Mateus, verso 13 e 14. São só 2 versículos, então eu gostaria de ler junto com os irmãos. A versão está lá, é Almeida, revista e atualizada. Versículo 13. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam por ela. Senhor Jesus. Então, para começar, nós vamos falar sobre árvore. O que nós temos para falar sobre árvore? Eu quero que, enquanto eu estiver falando aqui, você vai projetando as imagens aí na sua cabeça, tá? Quando eu estiver falando de árvores, na verdade eu estou falando de pessoas. Eu estou falando de nós. Estou falando de cada um de nós aqui. É uma referência humana. Então, sempre que estiver falando aqui, vamos construindo essas imagens na nossa cabeça. No meio cristão, nós temos vários adjetivos para os irmãos, né? Inclusive o irmão Wagner chegou aí e falou: ô varão, ô abençoado, tem várias palavras aqui que eu preciso aprender, eu estou me identificando ainda com vocês. Por quê? Porque ele estava em outro grupo, agora está conosco aqui, mas ele veio já
com outro dialeto. E agora ele encontrou aqui o nosso dialeto. É o famoso crentez, né? Então a gente vai dando nome para os irmãos, vai dando adjetivos, né? Abençoado, eu gosto muito desse termo. Ô bênção, né? Santo, vaso, varão, e por aí vai, né? Mas eu acho que hoje aqui eu vou introduzir um termo novo para o nosso dicionário, ou novo, não sei se é necessariamente novo, mas que a gente possa usar com liberdade, tá? Que você pode chamar o irmão ou a irmã do seu lado de árvore. Com árvore, tudo bem? Amém, Senhor Jesus. Além das pessoas, irmãos, as árvores são citadas mais do que qualquer outra criação na Bíblia. Isso é um ponto muito importante. Ela é uma representação de Deus e, é claro, que do homem, que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Vemos que logo no primeiro capítulo da Bíblia, em Gênesis, ali nós já temos árvore. Em Apocalipse, nós temos árvores. E entre uma coisa e outra, está recheado de árvores. E também vários episódios marcantes da Bíblia, vários personagens marcantes da Bíblia estão ao lado ou por perto, tem uma árvore. Você pode notar que tá assim na Bíblia. Eu trouxe alguns exemplos aqui só para refrescar nossa memória. Então nós vimos que lá no Jardim do Éden, nós tínhamos a árvore da vida, nós tínhamos também toda sorte de árvores frutíferas, né? Quando Deus encerrou o dilúvio, qual foi o sinal que Noé recebeu que as águas tinham baixado? Que nasceu uma árvore. E a pombinha foi lá, pegou uma folhinha nova de oliveira e trouxe para Noé. Noé entendeu que as águas baixaram. Então aqui nós temos referência a uma árvore também. O tabernáculo, a arca da aliança, eles eram feitos da madeira de uma árvore, da acácia. O Salmo de número 1, que nós vamos ler depois, ele nos compara como árvores que no seu devido tempo dá o seu fruto. Jeremias 17 diz que somos como árvores plantados junto às águas. Aquele encontro maravilhoso que está no capítulo 1 de João, entre Jesus e Natanael, Jesus já tinha visto Natanael. Natanael ficou surpreso. Mas aonde Jesus disse que viu Natanael? Embaixo de uma árvore, embaixo da figueira. Então aqui nós temos outra menção interessante de uma árvore. E Jesus, no capítulo 15 de João, é apresentado como a videira verdadeira e o Pai, o agricultor. Está vendo que cenário maravilhoso? Como que Deus é perfeito e Ele casa todas as coisas? Quais são os benefícios de uma árvore? Agora que a gente já está conseguindo vislumbrar uma árvore, quais são os benefícios de uma árvore? Lembrando que eu estou falando de você, tá? Estou falando de mim. Quais são os benefícios de uma árvore? Ela fornece abrigo. Ela fornece conforto, a sombra, né? Ela fornece beleza. Ela fornece segurança. Ela fornece alimento. Ela fornece remédio. Ela fornece recursos. Você está conseguindo se identificar com essa árvore ou está faltando algumas coisas? Senhor Jesus, eu quero ser essa árvore, irmão. Quero ser essa árvore. Fornece abrigo, conforto, beleza, segurança, alimento, remédio, recursos. Quais as características de uma árvore? A Célia aqui, que gosta bastante de planta, a irmã Neide, já deve ter percebido isso. Toda árvore, por si só, naturalmente, ela busca a luz. Lá em casa, eu tenho um exemplo que eu marquei demais, eu gosto bastante de ipê, a gente tem alguns lá em casa. E nós temos um ali perto, já na entrada de casa, só que ele está ao lado de uma árvore maior do que ele. E essa árvore faz uma sombra nesse ipê. Então, ao invés dele crescer reto e para cima, o que ele fez? Ele teve que se abrir, virou 2 galhos, saiu das sombras buscando a luz.
Essa figura é sensacional. Nós vamos entrar nessa questão. Quem somos nós? Nós somos esses que estão buscando a luz. Para isso, irmãos, nós precisamos sair debaixo das sombras, das trevas e ir em direção à luz. Esse fenômeno na biologia, ele é chamado de fototropismo, que significa um giro em direção à luz. A gente percebe isso claramente nos girassóis, né? Eles estão acompanhando a luz. É um grande exemplo para nós. Coloca João 8,12, por gentileza. Se você é uma árvore e está buscando a luz, eu te pergunto. João 8,12. Qual é a luz que você está buscando? De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Senhor, nós somos essa árvore, irmão. Uma árvore, além de luz, ela precisa também de outro recurso fundamental: água. Exatamente, água. E como que uma árvore faz para conseguir a água? Ela lança suas raízes, né, no solo em busca de uma fonte permanente de água. Ela não fica esperando somente a chuva. Voltando para nós aqui de novo, será que eu só espero a reunião de domingo? Que é a chuva? Aqui é uma chuva de bênçãos, irmãos. Aqui é um ruminar. Mas será que eu vou viver só dessa chuva aqui de domingo? Olha, talvez eu não seja uma boa árvore se eu só esperar a chuva. Tem momentos de estiagem. Tem momentos de seca. Nós precisamos ser como essa árvore, que ela lança suas raízes buscando uma fonte permanente de água. E nós sabemos aonde está essa fonte permanente de água. Ela está na palavra do Senhor. Quanto mais as raízes dessa árvore estão firmadas, mais força essa árvore tem e menos sentirá os efeitos externos. Dá para identificar isso na sua vida? Quanto mais, irmãos, firmados, consolidados na palavra de Deus eu estiver, menos o exterior vai me afetar. Menos o que está à minha volta, ao meu redor, o que chega até nós, que como o Senhor diz, né, que o mundo é mau, isso não vai nos abalar. Por quê? Nós estamos enraizados. Aleluia. Vamos ler o Salmo de número 1, Lisa, por gentileza? Nós vamos ler ele inteiro, tá? Ele é curtinho. Salmo de número 1. Amém. Senhor Jesus. Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha, que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nós somos essa árvore. Tá? Nós estamos plantados junto à corrente das águas. E é a lei do Senhor, aonde nós temos prazer e aonde nós meditamos de dia e de noite. Amém? Senhor Jesus. E nós vemos esse exemplo da água da vida lá no capítulo 4 de João, onde Jesus se apresentou àquela mulher samaritana, né, como a fonte da água da vida, do seu interior vão fluir rios de água viva. O nosso Jesus são essas fontes aí. Ou melhor, é a fonte, né? Então a palavra de Deus, ela está constantemente nos comparando com árvore. E além disso, Deus deseja que essas árvores rendam frutos. Mas as nossas raízes precisam estar bem firmadas na palavra do Senhor. Provérbios, capítulo 3, verso 18,
fala que a sabedoria vem do Senhor e ela é árvore de vida para os que a alcançam. E felizes são todos os que a retêm. Então eu não posso só ouvir a palavra do Senhor, eu também preciso retê-la. Eu preciso guardá-la. E é claro, com a finalidade de praticá-la. Lá em Gálatas, agora eu vou pedir para a mãe dar um pulinho lá em Gálatas, no capítulo 1, no verso 4 de Gálatas, tem um versículo maravilhoso e fala sobre a obra do Senhor Jesus. É o que nós estamos celebrando aqui, o que o cristianismo está celebrando hoje de uma forma geral, né? A ressurreição de Cristo. Qual foi o objetivo da ressurreição de Cristo? Uma árvore boa, ela prospera em tudo que faz, como nós vimos no Salmo de número 1. E além disso, todos que estão ao redor dela podem desfrutar dos seus benefícios. Tá? Lá em Gálatas, nós vemos a finalidade do sacrifício que Jesus fez. Vamos ler juntos? Também é só um versículo, tá? O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Olha que versículo maravilhoso, né? Fala que o Senhor se entregou pelos nossos pecados. E o que mais? Para nos desenraizar. Desarraigar significa desenraizar. Eu não sei a experiência de todos os irmãos aqui, nem de quem está em casa assistindo, mas a minha experiência, irmão, quando o Senhor me buscou, quando o Senhor me encontrou, eu já tinha muitas raízes aqui. Mas muitas raízes mesmo. E agora, qual é o trabalho do Senhor? Quando eu tive fé, né? Quando a fé me alcançou, o Senhor, a palavra me alcançou, eu recebi o Senhor, meus pecados foram perdoados por causa do sangue de Jesus Cristo. Mas agora, a vida dele em nós, ela está, pouco a pouco, removendo essas raízes. Quando eu sou iluminado pela palavra, quando o Senhor me toca com o seu falar, ou com a atitude de um irmão, a gente se humilha, se arrepende, pede perdão e começa a buscar as coisas lá do alto. É Deus tirando uma raizinha da terra e plantando no céu. Esse processo não é rápido. Ele vai levar um tempo. Claro que vai depender de nós. Quanto a gente permite o trabalhar de Deus. Mas ele está acontecendo. A figura que nós devemos ver agora não é mais aquela árvore que a gente viu no começo, plantada no chão, com a copa virada para cima. Nós devemos nos tornar, irmãos, árvores como que de ponta cabeça. As nossas raízes agora têm que estar no alto, que é de onde nós vamos tirar todo o sustento. Tá? Sem isso vai ser impossível quem está ao nosso redor, ou nós mesmos, termos algum benefício. Porque esse mundo jaz no maligno. Senhor Jesus. Então agora, o grande trabalho do Senhor é nos tirar desse mundo e nos enxertar no céu, né? Vamos entrar agora, já que agora a gente já conseguiu ter uma visão do que é uma árvore, dos seus benefícios, vamos entrar um pouco na maturidade. Porque uma árvore, se ela é imatura, ela não dá frutos. Né? E para ela atingir a maturidade, isso vai ter um processo, vai levar um tempo. Sinceramente, aqui falando para vocês, não pelo que eu vejo, tá? Mas pela minha própria experiência, de longe, disparado, o maior trabalho que o Senhor Jesus fez não foi esse de ter se entregue e derramado o seu sangue para limpar os meus pecados, mas é de que eu chegue à maturidade. Quando nós cremos no Senhor Jesus, nós nascemos. Mas como todo pai, Deus não deseja que a gente permaneça criança. Ele quer que a gente cresça e amadureça. Só que entre uma coisa e outra, tem um obstáculo, tem uma barreira tão grande que isso vai barrar o nosso crescimento, vai barrar a nossa maturidade. Nós conhecemos esse obstáculo, esse muro, essa barreira, como a vida da alma. Nossa vida da alma, irmão, que nem eu falei, né? Eu tinha muitas raízes. Minha alma já estava formada, estava adulta. Eu já tinha uma alma madura.
E agora, o Senhor vai ter que quebrar tudo isso, e tirando raiz por raiz, aos poucos, porque agora depende da nossa colaboração, tá? A salvação, a regeneração do nosso espírito, a vida eterna, ao crer no Senhor Jesus, como nós vemos em Marcos 16, João 12, Romanos, ao crer no Senhor Jesus, isso já está resolvido. Nós não temos participação na obra redentora, salvífica de Cristo. Ele fez tudo. Nós não temos participação nenhuma. O que cabe a nós? Crer, reconhecer esse preço que foi pago. Toda vez que eu vejo esse preço e eu consigo mensurar isso, eu falo, eu não sou capaz. Ninguém é capaz. Como a Bíblia diz, não há um justo. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Isso não vem de nós, é do Pai. Ele que entregou seu único filho, que nem o Daniel falou ontem. E naquele dia, pode ser que só tenha uma pergunta. O que você fez com o presente que eu te dei? Senhor Jesus. Esse fato da salvação, do arrependimento, tanto é que não vem de nós, que a própria palavra de Deus, lá em Romanos capítulo 2, fala que foi a tolerância de Deus, a longanimidade de Deus e a bondade de Deus que nos conduziu ao arrependimento. Você vê que tudo provém dele? Romanos 11 fala isso, né? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Tudo é dele, não tem nada nosso. Então, a eternidade ela está garantida. A vida eterna, ela está em nós. Ela é um presente de Deus ao homem, por meio do único Filho de Deus, Jesus Cristo. E um presente, ele não é merecido. Né? Um pai dá um presente para o filho porque ele mereceu? Muitas vezes dá, né? Se ele está esperando, filho, se você não passar de ano, não vai ganhar presente. Mas via de regra não é isso. Ele ama o filho, ele pensa no filho, ele lembrou do filho, ele chegou em casa com um presente. O filho fez alguma coisa? Não. O pai ama o filho. Tá? Então o pai, ele está nos olhando. Ele está com os olhos fitos em nós. E ele já deu o presente. Só que agora, como eu falei no começo, Deus quer ver seus filhos crescerem. E esse trajeto, ele é muito longo por causa dessa outra vida que existe em nós, que é a nossa vida da alma. Quando o Senhor Jesus proclamou aquelas palavras lá em Mateus 16, se a irmã quiser projetar aí, do 24 ao 26, ele estava falando exatamente disso. Olha lá. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Essa palavra que a gente viu no início, aqui já está falando alma. Você vê que tem uma conexão. No versículo 24 e 25, Jesus fala: quem perder a sua vida por minha causa, vai achá-la. Tá? Então, essa palavra vida ali no grego, nós sabemos que é alma, é o psicológico, é o eu, é o nosso ego. Se eu tentar salvar essa vida, irmão, se eu tentar preservar essas raízes aqui na terra, naquele dia, não vai ter nada lá no céu. Nós vamos perdê-la. Então, quando Jesus proclamou essas palavras, ele estava dizendo exatamente isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que enquanto eu pensava nessa vida da alma, em como ela é, em como ela funciona, eu pensei em mim, e agora vendo o Rodrigo chegar aqui, eu pensei nele também, tá? O Rodrigo comprou uma moto nova, bonita, tá desfrutando da moto aí. Parabéns, meu irmão, Deus abençoe. Eu sempre tive moto, tenho moto e gosto de moto. Mas o que acontece quando eu estou na moto? Eu me sinto livre. Eu fico à vontade, eu sou rápido, eu desvio, corto ali, pá. E confesso para os irmãos que transgrido até algumas leis de trânsito aí. Senhor Jesus. Nós precisamos conversar. Porque como que nós podemos falar que nós queremos viver o reino dos céus
se eu não consigo nem viver, nem seguir as leis humanas? Você está vendo como é a nossa alma? Nossa alma sou eu nessa moto aí, tá? A gente monta na moto e tchau. Só que agora, tenta imaginar outro veículo de transporte. Um carro de família, uma van ou um ônibus. Que liberdade tem um ônibus de sair costurando no trânsito, de correr, de fazer curva em alta velocidade? Não tem nenhuma liberdade de fazer isso. Então Jesus, lá em Mateus 16, ele falou: vocês querem vir após mim? Venham. Só que agora é o seguinte, vocês estão embarcando num busão aqui, tá? Vocês estão entrando num corpo, numa família. Não dá para sair que nem um louco. Não dá para parar onde você quer. Não dá para escolher quem entra. Não dá para escolher quem sai. Conforto? Vai ter que abrir mão. Amém. Isso mesmo. Então, não tem. Você quer conforto, você quer liberdade? Dentro do ônibus não tem isso aí não. Tá? Porque Deus está enchendo esse ônibus. E eu pergunto uma coisa. Dentro de um ônibus, tem alguém mais ou menos do que o outro ali? Alguém pagou uma passagem mais cara do que o outro? Quem subiu na rodoviária e quem subiu na metade do caminho, pagou o mesmo valor. A passagem é a mesma. Então, dentro desse ônibus, irmãos, que é a vida da igreja, não tem isso, tá? Não tem escolher quem entra, quem sai, diferença entre irmãos, falatório, né, que nem o irmão falou. Não tem. Porque que clima nós vamos ter dentro desse ônibus? Terrível. Terrível. Né? E tem para onde sair? Tem como eu sair desse ônibus? Pedro falou, né? Falou: Senhor, Jesus falou para ele: Pedro, você quer descer do busão? Falou: Senhor, para onde eu vou? Só tem esse ônibus. Só esse ônibus vai me levar para o destino, para a eternidade. Jesus amado. E outra coisa importante desse ônibus, irmãos, é que agora não sou mais eu que estou no comando, tá? Tem um piloto. E ele é totalmente habilitado, capacitado, eficiente para nos conduzir em segurança, íntegros, até o ponto final. Ele vai levar. Ontem nós falamos, né? Que aquele que começou a boa obra em nós é fiel e vai completar. Senhor Jesus. Então, irmãos, agora nós estamos nessa vida da igreja. E o que cabe a nós? Negar minha alma. Negar minha alma, negar minhas vontades, negar meus desejos. Senhor Jesus. Só que o que acontece? Muitas vezes eu lembro que a moto está lá na garagem. Aí eu vou lá na moto, monto na moto. Amor, eu vou sair, tá? Ó, põe meu capacetinho e tchau, vou dar um rolê. Irmãos, esquece a moto. Esquece a moto. Tá? Nós estamos num ônibus agora. Nós estamos numa família, nós estamos num ajuntamento aqui. O objetivo é todos chegarmos juntos. Não tem esse de chegar mais rápido. Não, eu vou de moto que eu sou mais rápido. Não. Deus não deseja que ninguém chegue antes ou depois. Ele quer que a família chegue junto. Amém? Aí Jesus encontrou o jovem rico, né? E falou: Senhor, o que eu preciso para herdar a vida eterna? O que Jesus falou para ele? Vende a moto, dá aos pobres e terá um tesouro nos céus. E depois, vem e segue-me. Senhor Jesus. Oh. Amém. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Nós fugimos, né? Nós fugimos às vezes desse aperto. Falar: eu vou de ônibus? Tá calor. Poxa, tem ar-condicionado no ônibus, tá lotado. Tem uns lá que falam alto, uns que falam baixo, uns que gostam de cantar, uns que são mal encarados. Então, Senhor. Tem uns que gostam de abraçar, uns que gostam de dar beijo, sei lá. Tem de tudo no ônibus. Então a gente às vezes quer fugir desse ônibus. Nós queremos fugir. Nós queremos descer antes da hora, mas, não, irmão, não dá. Não dá.
Na reunião de casa, quinta-feira, o irmão Paulinho, a gente está, como toda reunião de casa, né? Como toda boa reunião de casa, a gente fala um pouco de doença, né? Do que os irmãos estão passando, o que está acontecendo. E ali, o irmão Paulo falou, a gente entrou num assunto de colesterol, tá? Ele falou, eu não sei se eu tenho colesterol, nunca fiz exame. Pra falar a verdade, eu estou me sentindo bem, acho que eu nem vou fazer, né? Assim eu nem fico sabendo. Sabe o que Charles Spurgeon disse certa vez? Que a Bíblia contém o que os homens odeiam, a verdade. Por que muitos de nós, por que muitos irmãos, estou falando da igreja como um todo, não querem saber da Bíblia, não buscam a palavra, não querem presenciar as reuniões, não querem estar na comunhão da igreja? Porque elas sabem que elas vão ouvir a palavra, essa palavra vai confrontá-las e ela vai ter que tomar uma decisão. A vida da alma, irmãos, é uma decisão. Eu posso negá-la, como eu posso vivê-la. E diante de Jesus, não tem dois caminhos. A porta é estreita e o caminho é apertado. Jesus disse. Então, ou eu me posiciono a favor do Senhor e da sua palavra, ou eu me posiciono a meu favor, que é a minha vida da alma, é o meu ego, as minhas vontades, os meus desejos, as minhas inclinações. Senhor Jesus, não vamos fugir, irmãos, não vamos fugir. Dentro desse ônibus vai acontecer muita coisa. A gente sabe como que é dentro de um ônibus. Só que se a gente fugir, não há caminho para Deus trabalhar em nós. Nós devemos permanecer. As dificuldades vão acontecer. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se nós fugirmos desse trabalhar, irmãos, nossa alma, ela não vai ser tocada. Ela não vai ser trabalhada. Então, ficar no ônibus, ficar na igreja, na comunhão com o Pai, com o Filho, com a família, é o meio de salvarmos a nossa vida da alma. Essa alma chegar totalmente transformada lá no final. E a hora que o piloto abrir a porta do ônibus, não vai descer Gessé, não vai descer Rodrigo, não vai descer Daniel, vai descer Jesus, vai descer Jesus, vai descer Jesus, vai descer Jesus, 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 Jesus. Porque nós estamos sendo conformados à imagem do Filho. Amém? Senhor Jesus. Amém. Só que para eu permanecer nesse ônibus, eu preciso de um item fundamental. Humildade. Quando Jesus começou a passar o roteiro do ônibus ali em Mateus 5, e as normas que deveriam ser vividas e seguidas ali dentro, a primeira bem-aventurança que Jesus disse, Mateus 5:3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Olha lá, deles, né? Todos que são humildes de espírito, deles é o reino dos céus. Eu preciso de humildade, irmão. Como que eu vou negar a mim mesmo se eu não sou humilde? Se eu sou soberbo, se eu sou arrogante, se eu me sinto melhor ou maior do que alguém? Se eu acho que o preço que Jesus pagou lá, por mim, foi maior do que pelo outro? Será que a gente costuma falar assim muito, né? De repente chega entre nós aqui, uma prostituta, um viciado, sei lá, um bandido. Aí a gente costuma falar assim, olha a obra que Deus fez na vida dessa pessoa. Como se na minha fosse menos. Como se na dele fosse maior. Irmão, não tem isso. Diante de Deus, todos, o preço foi o mesmo. Todos estávamos mortos em delitos e pecados. Mas agora, Jesus nos deu vida. Senhor Jesus. Então, Mateus 5, 6 e 7, Jesus estabeleceu ali os princípios básicos do reino dos céus. E queriam nortear a igreja de como ela deveria viver aqui na terra. E a humildade é uma característica que marca esse povo.
Você está procurando um influenciador? Você está seguindo alguém? Segue alguém que tem essa característica aqui, ó. Segue alguém humilde de espírito. Essa é uma característica de quem vive o reino dos céus. Outro versículo, Lisa, por favor. Isaías 66. Isaías 66, verso 2, fala de uma coisa muito linda ali. Para onde o nosso Pai está colocando, está voltando os seus olhos. Quem o Pai está vendo? Olha só. Porque a minha mão fez todas essas coisas. E todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei, o homem e a mulher, tá? Bem entendido. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme na minha palavra, Senhor Jesus. Na versão King James, ele traz uma outra tradução aí, que era bem interessante. Ele fala, onde eu colocarei, né, os meus olhos? É este, ao humilde e arrependido de espírito, que dedica seu amor reverente à palavra. Na versão King James ele fala assim, é uma boa tradução, e ele diz que aquele que é humilde, arrependido de espírito e que dedica o seu amor reverente à palavra. Como que eu vou ter reverência à palavra de Deus se eu não sou humilde? Ela vai me confrontar. Se eu não tiver humildade de me curvar diante ao falar do Senhor, diante da sua palavra, Deus não vai achar caminho. Então, irmãos, o arrependimento, a humildade, né, nos conduz ao arrependimento, ela é necessária para nós permanecermos no reino dos céus. Outra característica fundamental para a gente alcançar a maturidade é o discernimento entre o santo e o profano. Antes de recebermos o Espírito Santo, nós não tínhamos condição alguma de julgar coisa nenhuma, tá? Antes de recebermos a vida eterna, a vida divina, a vida de Deus, de nos tornarmos filhos de Deus, a gente não discernia nada. Por isso que a gente tinha tantas raízes plantadas aqui na terra. Mas agora, quando nós recebemos o Espírito, o próprio Deus para dentro de nós, nós recebemos um espírito de sabedoria, capaz de nos guiar no pleno conhecimento de Deus e da sua vontade. Nós temos isso em nós. Nós não fomos aqui chamados para julgar ninguém, como a gente estava falando antes. Mas uma coisa nós precisamos fazer, irmãos. Essa diferenciação entre o santo e o profano, ela tem que ocorrer diariamente na nossa vida. Ela tem que ocorrer constantemente na minha mente. Nós não somos chamados para julgar, nós não somos juízes, pessoas. Mas nós devemos julgar situações, palavras, ensinos e toda sorte de coisas, com o fim de nos abstermos do mal e reter o que é bom. 1 Tessalonicenses 5, 21 e 22 fala isso. Nós devemos julgar todas as coisas, reter o que é bom e nos abster de toda forma de mal. Essa é uma característica de quem está no reino dos céus, de quem segue o Cordeiro por onde quer que vá. No Antigo Testamento, em Levítico 11, depois vocês dão uma lida lá, Deus deixou ali as determinações sobre os animais que o povo de Deus podia ou não comer. E ali ele fala de animais limpos e animais imundos. Quem eram os animais limpos? Eram os animais que tinham o casco fendido e que ruminavam. Espiritualmente falando, o que é ter o casco fendido? É o discernimento. Esquerda, direita. Certo, errado. Limpo ou impuro. Bom ou mal. Essa é a nossa vida agora. Nós somos esses animais limpos, que têm discernimento entre a vontade de Deus e o que não é a vontade de Deus. Lembra ontem do exemplo de Pedro? Se a gente não vigiar, irmãos, rapidinho a gente desvia.
Num minuto, eu estou aqui falando, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No outro, eu estou falando assim, ó, não cumpre a vontade de Deus, não vai morrer. De forma alguma, o senhor não vai morrer. Que Deus falou para ele? Arreda Satanás. Então, num minuto, ele estava discernindo. No outro, já não estava. Nós precisamos estar vigilante, exercitando o Espírito, invocando o nome do Senhor, buscando a tua palavra para fazer esse discernimento. Outra característica de um animal limpo, ele é ruminante. O que é ruminante? Ele vai lá, a ovelha, por exemplo, né? Ela come a graminha, mastiga, daqui a pouco ela se retira, procura uma sombra, procura uma fonte de água, e quando você olha para ela está deitada ali, ela não está comendo nada, mas você olha na boca dela, ela está mastigando. O que aconteceu? Aquele primeiro alimento que ela comeu foi para um estômago, depois voltou, ela mastigou, aquele alimento mais quebrado foi para outro estômago, e voltou, e ela comeu, até que ela extraiu o máximo de nutrientes daquele alimento. E aquilo ali já se tornou sua constituição. Então nós somos esses animais. E nós precisamos manter essas duas características juntas. Não dá para separá-las. Por exemplo, o porco, ele tem os cascos fendidos, só que ele não rumina. Portanto, é um animal imundo. Então nós devemos fazer as duas coisas. Discernir e também ruminar. Ruminar o alimento diário, ruminar a Bíblia, a palavra do Senhor, as mensagens. Hoje nós temos os recursos, temos as câmeras, projeção no YouTube, Instagram, tem de tudo, irmãos. Facebook, está tudo aí, a nosso dispor. Para quê? Para a gente ruminar. Ouviu? Voltou para casa? Tira um tempinho, rumina de novo. Eu vou ser sincero, às vezes os irmãos estão até preocupados, né, com as câmeras novas aqui, de não pegar alguma cena inconveniente no local e tal, mas eu nem tenho essa preocupação, porque na verdade eu não assisto às reuniões. Eu só ouço. Eu estou ali trabalhando, mas o celular, ou ele está aqui do meu lado, na bancada, ou às vezes eu faço até um negócio chique lá em casa, né, amor? Eu amarrei uma cordinha no celular assim, eu penduro ele no pescoço e ele fica aqui. Então, tá rolando o YouTube, eu estou ouvindo a palavra, estou trabalhando e eu estou ali, ó, ouvindo a palavra. O dia inteiro. Eu sei que muitos não têm condição de fazer isso, mas graças ao Senhor, muitas das oportunidades eu tenho. Você pode estar no carro dirigindo, você põe o som lá no seu carro, você põe um sonzinho na sua casa, vai ouvindo. Isso é um ruminar. Você pode achar que até não está entendendo tudo, mas na hora certa, com o espírito exercitado, Deus vai falar, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vai sair, porque ela está dentro de você. Senhor Jesus. Então essa é uma característica também dos filhos de Deus. Eu vou contar uma historinha rápida aqui, de uma experiência passada que eu tive. Então eu falei para vocês de algumas raízes, né? Aliás, muitas que eu tinha aqui no mundo. E uma delas é que isso aí não tem muito benefício na edificação da igreja, mas aí no mundão até que era interessante. Eu danço muito bem, irmãos. Tá? Eu danço muito bem. Minha esposa sabe disso. E o que acontecia? Eu não podia ouvir uma música, um showzinho. Não. Tô firme aqui, irmãos, ó. A alma tá guardada aqui, hein? Senhor Jesus. Eu não podia ouvir um showzinho, um evento, alguma coisa que, ó, a carcassinha tava lá, dançando. E uma época, eu tava ficando com uma menina de um grupo cristão, nem vou falar o número aqui porque é irmão, tá? É família de Deus, é corpo de Cristo. E nesse grupo, eles tinham o costume de colocar coreografia. Então tá tendo louvor lá em cima, tem pessoas dançando lá, fazendo um balé, fazendo um passinho, um monte de coisa. E a hora que eu vi aquilo, meus olhos encheram, né? Eu ali assistindo o show e dançando. E a menina que estava comigo, ela falou, ai que legal, você dança. Eu vou chamar você para fazer parte da equipe aqui do louvor, para você vir dançar aqui no palco. Senhor Jesus. Irmãos, eu não era crente, mas eu tinha já um crescimento, eu fui criado numa família cristã. Minha mãe era católica,
praticante mesmo, fervorosa, amava o Senhor. Meu pai já era um convertido. A gente ficou meio disperso por causa dessa desunião em casa, do meu pai e da minha mãe. Porém, os princípios cristãos estavam lá dentro. E eu tinha temor de Deus. Tenho até hoje, né? Graças ao Senhor. Mas naquela época eu não conhecia tanto o Senhor. Conhecia pouquinho. Mas o temor já existia. E a hora que aquela menina falou aquilo para mim, eu consegui me ver como essa ovelha de casco fendido, discernindo o limpo do impuro, o santo do profano. Eu falei assim, ó, isso aqui que eu estou apresentando aqui não é santo, é carnal. Não tem como eu não estou julgando quem faz isso, irmãos, tá? Amém. Mas comigo, para mim, meu testemunho pessoal, Deus falou para mim, falou assim, ó, não entra nessa, sai fora. Porque eu sei que o que eu ia apresentar lá em cima não tinha nada de santo. Não tinha nada de espiritual. Na verdade, eu só estava levando a minha carne, levando a minha alma lá. E esse sacrifício não é aceito. Como nós falamos ontem, tudo que eu for oferecer a Deus tem que ser no Espírito. É por meio de Cristo. Tá? Fora disso, é fogo estranho. E o Senhor não vai permitir. Tá? Então, essa historinha eu só contei para ilustrar esse discernimento entre o santo e o profano. Eu não preciso conhecer a Bíblia inteira para ter isso. Nós temos o Espírito. E esse Espírito, essa unção de revelação, ela nos ensina. Ela nos guia pelo caminho que nós devemos andar. Amém? Senhor Jesus. E então, irmãos, todo esse movimento que nós vemos acontecer no meio cristão, posso até chamar de muitas vezes de bagunça, o descrédito que o cristianismo, de uma forma geral, tem hoje, ela é um fruto de não sermos esses animais limpos, que não discernem o santo do profano e que não ruminam a palavra de Deus. Isso é um grande alerta para nós. E pelo fato de ruminar a palavra de Deus, o que vai acontecer conosco? Nós vamos ganhar amor pela palavra, nós vamos pegar encargo pela palavra, obediência pela palavra e temor de Deus. Porque naquele dia, como fala em Mateus 7, 21, nós podemos nos apresentar diante do Senhor com a mão cheia de coisa, com muitas obras. Mas o Senhor vai falar assim, ó, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Tudo isso que você fez, eu não aprovei. Não tem a chancela, não tem o carimbo do Espírito. Senhor Jesus, eu não quero ouvir isso, irmãos. Nós precisamos estar na dependência do Senhor todo o tempo. Amém? Senhor Jesus. Essa foi a oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou, né? Ele falou, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Então aqui nós vemos a diferença entre a minha vontade e a vontade do Senhor. Quando Jesus falou assim, ó, vocês querem entrar no busão? Pode entrar. Mas vocês querem me seguir. Eu não desci do céu para fazer a minha vontade, mas a daquele que me enviou. Foi isso que Jesus disse. Você quer me seguir agora? Então agora você vai me seguir. Mas eu não estou fazendo a minha vontade, ok? Estou fazendo a vontade daquele que me enviou. Essa foi a oração que Jesus nos ensinou. Como nós vamos sair daqui dessa manhã? Com esse compromisso diante de Deus, irmãos. Nós vamos sair com um compromisso, ó. Se hoje, em algum momento aqui, você se identificou com alguma coisa que precisa sair, que precisa negar, de alguma raiz que ainda está afincada aqui nesse chão, nós temos um recurso. Pedir, buscar, bater. Tá? Se nós pedirmos aquele que tem condições de mudar, de entregar, de abrir, ele vai nos conceder. Então que nessa manhã aqui, nós possamos sair daqui com esse sentimento de humildade, de arrependimento, de temor, de discernimento e de ruminar a palavra de Deus, amar suas coisas, amar a palavra de Deus, como nós vimos em Isaías 66, porque é aí
que estão os olhos do Senhor. Senhor Jesus. Que fruto o Senhor espera de nós? Lembra da árvore? Nós falamos de vários frutos, tá? Ali eu já estava falando dos frutos indiretamente. Quem está perto de nós precisa colher, receber, sentir segurança, conforto, alimento, remédio, cura, recursos, enfim, eles estão ali. Em Gálatas 5, nós temos ali qual é o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Amém? Senhor Jesus. Como os avisos já foram dados, gostaria de encerrar com uma oração. E eu vou contar uma historinha breve. Se você foi tocado em algum momento aqui, o Jonathan já vai preparar ali o microfone para quem quiser vir compartilhar, um minutinho. Eu vou contar uma historinha breve, nós vamos fazer uma oração depois disso, tá? O nome dessa história é Estresse do Bem. Como eu já falei de IP aqui no início, eles são um testemunho de um fenômeno botânico. Que fenômeno é esse? Para que as suas flores venham na potência total, na sua plenitude, com maior força, essas árvores precisam flertar com a morte. O que isso quer dizer? O frio que as árvores, algumas delas passam, a seca, a falta d'água, a escassez, aciona dentro delas um relógio biológico, indicando que é tempo de florescer. Por que isso acontece? No momento de maior sofrimento do ano, no momento mais difícil, mais escasso, o inverno, a seca, elas perdem as suas folhas, elas perdem a sua beleza, e ali torna-se claro, é um sinal claro que elas estão passando por muito estresse, que elas estão sofrendo muito. Lembra que eu estou falando de árvore? Mas eu estou falando de nós. Nós podemos passar por invernos, perdemos as folhas, perdemos o brilho, mas está acontecendo um processo dentro de nós. Elas estão estressadas, passando por uma forte angústia. E muitas vezes nós podemos achar que essas árvores estão até mortas. Mas na verdade, essa planta, ela está acumulando todas as suas energias para vir com força total. Se de alguma maneira essa planta for poupada desse processo, as suas flores e os seus frutos serão minguados. Irmãos, às vezes, Deus vai permitir que a gente passe por algum estresse, por alguma angústia. E nós temos que entender que isso também faz parte do plano de Deus. E que muitas vezes Ele não vai tirar, Ele não vai amenizar o nosso sofrimento, porque Ele está visando algo maior. Essa experiência de quase morte que o IP tem, do seu flagelo frente à severidade, frente às adversidades, do clima, trazem a beleza do IP. Ela entende que esse estresse, olha o que se passa no relógio biológico da planta. Ela entende que esse estresse é um sinal de que o seu fim pode estar próximo. E ela usa como resposta todas as suas forças para se tornar mais bela e gerar muitas sementes para a geração futura. Senhor Jesus. Irmãos, se nós temos esse sentimento de que a vida é breve, de que a volta do noivo está iminente, nós podemos até estar nos sentindo secos, sem folhas, com aparência de morto, mas na verdade, irmãos, isso é um sinal claro que é hora da gente florescer
e frutificar. Amém? Para deixar descendência. Uma descendência que vai herdar o reino dos céus. Senhor Jesus. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela tua direção, pelo teu Santo Espírito. Senhor, nos ajuda, Senhor, a entendermos o processo que o Senhor nos colocou, que isso, Senhor, é para amadurecimento, é para que possamos dar mais frutos, Senhor, é para que sejamos floridos, Senhor, expressando a beleza que o Senhor tem em nós. Nos dá uma semana rica, repleta da tua bênção, da tua paz, da tua alegria, que nós possamos, Senhor, ser frutíferos na tua presença. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Amém. Então, se alguém tem algum sentimento, por favor, pode compartilhar com os demais irmãos aqui.